Da mesma forma que ocorreu no bimestre passado, não, minto, o bimestre passado foi outra coisa. A recuperação ela vai ser feita da seguinte forma: a professora Oliana vai disponibilizar para vocês, tá? Acredito que essa semana já, e vocês farão um texto. Pelo que eu entendi, ela falou que vai solicitar que vocês, e quem ficou de recuperação, na verdade, faça um texto resumindo. Eu não sei se ela vai propor algum documentário, alguma coisa assim, mas enfim, vai ser isso, tá? Hoje à tarde eu tenho, como é que fala? Atendimento ao aluno. A hora de vocês vai ser praticamente das 3 às 4, tá? E depois das 16 adiante eu vou reservar para outras turmas, tá bom? Alguém tem alguma questão sobre isso? Não? Então tá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. A aula passada eu acho que eu acabei. Como é que fala? Eu acho que eu acabei complicando demais o assunto. Então, se eu não me engano, eu disponibilizei para vocês. Até vou verificar aqui. Eu disponibilizei para vocês um vídeo ah, da aula que eu dei pro. Eu acho que foi para edificações. Deixa eu só ver aqui. Tem outro, ó. Só ver. Isso. Eu coloquei na playlist de vocês um vídeo da aula que eu dei para edificações, tá? Então eu sugiro que vocês assistam também. E quaisquer dúvidas que tiverem sobre essa matéria agora, vocês podem entrar em contato comigo hoje à tarde, porque a gente vai ter o plantão, tá certo? Bom, então é isso. Então, oficialmente, hoje, dia 17, nós estreamos a nossa primeira aula do quarto bimestre, tá? Lembrando aí que a nossa avaliação vai ser praticamente na segunda semana de dezembro, entre 6 e 8. E posteriormente nós teremos. Eu acho que eu já coloquei também uma atividade para vocês lá. Lembrando que essas atividades participativas, elas contam não só participação, mas também nota. A somatória delas corresponde a 30%, ou seja, elas têm peso 30 no bimestre. Então, já tem uma atividade disponível lá no Moodle, tá? Antes de me perguntarem sobre data de entrega, eu sugiro que vocês vejam com cuidado lá no Moodle, tá? A data para envio da atividade. Eu acredito que para não gerar mais dúvidas, mais do que já gerou algumas vezes, a gente sabe que o Moodle como é que fala? É um site, é um sistema que dá muito problema. Eu vou deixar apenas uma data de entrega, tá? E assim, eu vou tentar colocar essa atividade sempre para cada 2 semanas, a entrega delas, tá bom? Bom, então a gente, dando continuidade aqui, a metafísica aristotélica antes de mais nada, chamada por ele, né, como ciência especulativa. A gente viu a distinção da ciência, a primeira divisão das ciências, né, que Aristóteles propôs na nossa aula da semana passada, e a metafísica ela vai se encontrar naquela que é chamada ciências especulativas ou filosofia teórica. A metafísica, mais especificamente, ela questiona a razão de existência das coisas no mundo físico, tá? E para Aristóteles, a metafísica ela vai ter quatro sentidos. A primeira delas é a chamada aetiologia. A etiologia no grego significa o estudo ou a ciência das causas primárias. A ciência, digamos assim, do porquê as coisas existem. O segundo sentido que a metafísica aristotélica vai ter é um sentido de ontologia, que é o estudo do ser. Digamos que tudo aquilo que a gente já viu até agora, quando a gente fala sobre metafísica, nós falamos a metafísica é o estudo do ser. O terceiro sentido é relativo
a substância. Nós vimos, então, a substância como a primeira categoria, né? E a substância, para Aristóteles, né, a gente viu que seria, na verdade, né, a união da essência e a essência ou forma com a matéria, tá? Então, a substância, ela seria, como a gente viu, né, aquele atributo definidor de todos os seres. É aquilo que, de alguma forma, atribui uma definição ou atribui um sentido de existência para os seres. E, por fim, a metafísica adquire um teor, digamos assim, como a ciência dessas substâncias divinas, das substâncias separadas, tá? Que seria chamada teologia. A teologia em grego seria o estudo divino, o estudo da divindade, tá? Basicamente é isso. Isso aqui, eu não vou solicitar que vocês tenham algum conhecimento sobre isso, que eu acho que é muito específico. O que eu quero que vocês entendam é que a metafísica aristotélica, ela vai ser o estudo das causas primárias, o estudo de tudo aquilo que existe, né? O estudo da razão de tudo aquilo que existe, o estudo do ser, o estudo da substância e o estudo das coisas divinas. É isso, apenas, tá? Não precisa decorar esses nomes aqui, né? Então a gente não pode pensar em Aristóteles como um filósofo que se afasta das explicações sobre a realidade de todas as coisas a partir do mundo sensível. Ou seja, mais importante de tudo é entender que o Aristóteles ele vai considerar o mundo sensível como princípio ou como parte de estudo do ser. Tá certo? Bom, agora nós vamos entrar numa parte dessa matéria que ela sim é importante, tá? E eu gostaria que vocês, assim, tipo, nós não vamos nos alongar hoje nisso aqui, porque na aula que vem a gente já começa a estudar lógica, tá? E eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou pedir encarecidamente que, gente, quaisquer dúvidas, vocês falem aqui em sala de aula. Uma coisa que, de certo modo, desgasta muito e toma muito tempo do atendimento ao aluno, né? São questões muito genéricas, questões tipo assim, professor, eu não entendi nada do que você falou hoje em sala. Ou não entendi a matéria, né? Tipo, daqui 2 semanas alguém chegar para você, eu não entendi isso aqui. Então, eu solicito que vocês tirem as dúvidas dentro de sala de aula. E o atendimento ao aluno é para, vez ou outra, quando vocês tiverem dúvidas, digamos, talvez mais específicas de alguma coisa, quando vocês quiserem que eu complemento a compreensão de vocês de alguma coisa. Mas fazer do atendimento do aluno uma aula, um momento de aula, digamos, por conta de uma questão que poderia ter sido feita aqui, isso eu digo que toma muito tempo, tá? E desgasta também a possibilidade de outros alunos terem ou buscarem respostas para questões mais específicas. Então, por favor, quem tiver alguma dúvida, quem não entender, esse é o momento para a gente perguntar. Se não tiver, se não conseguir ou não quiser perguntar aqui, pergunte depois do término da aula, tá certo? Bom, ato e potência e a teoria das 4 causas. Bom, o Zé Roberto, naquele vídeo, ele vai explicar. Eu acho que antes de mais nada, eu vou passar o vídeo para vocês verem, só um minutinho, o restante daquele vídeo. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Opa. Fala galera da Sofia, eu sou o Zé Roberto, seu professor de filosofia, e a aula de hoje a gente vai falar de um filósofo muito importante para a história da filosofia, se chama Aristóteles. O que muita gente não sabe é que Aristóteles foi discípulo de um outro grande filósofo, Platão. Ora, como discípulo, o Aristóteles não seguiu tudo que o Platão
afirmou. Ou melhor, ele não seguiu nada, ele negou toda a teoria de seu mestre. A gente costuma dizer que Aristóteles trouxe a ideia platônica de volta para a Terra. Platão defendia a existência de uma ideia separada do mundo sensível, de um mundo inteligível. Aristóteles nega tudo isso. Mas como assim? Que mudança o Aristóteles realizou na filosofia platônica que deu tanta repercussão? O Aristóteles defende que o ser, ou seja, tudo que existe, a existência em si, possui um atributo que define ele, enquanto Platão afirmava que esse atributo era o originário. Pois bem, o Aristóteles faz essa mudança afirmando que o ser possui um atributo definidor que se encontra no próprio ser. Ele chama esse atributo de substância. O que é a substância? A substância é aquilo que define o ser. Todo ser possui uma substância, algo que o define, que se eu retirar dele, ele deixa de ser o que é. Essa é a substância. Vamos pegar um exemplo. O homem, o ser humano. Qual seria a substância do ser humano? O que define ele? Se eu tirar dele, ele deixa de ser o que é. Vamos pensar, vamos raciocinar. O que só o ser humano tem que define ele, que sem isso ele deixa de ser o ser humano? Não seria a razão, a racionalidade? A racionalidade humana é a substância dele. Mas qualquer ser possui uma substância, independente de qual seja. A do ser humano é facilmente definido. É a razão. Porque se eu tirar a racionalidade do homem, ele deixa de ser o ser humano. Quando você olha um homem e olha um animal qualquer, qual deles tem razão? O ser humano. Por isso esse é o atributo definidor. Além desse atributo definidor, o Aristóteles vai falar também que o ser possui atributos que não definem. Esses atributos são aqueles que não vão fazer diferença, que o ser não vai deixar de ser o que ele é, não vai mudar, mesmo que esses atributos se modifiquem ou não existam. Pegue o mesmo exemplo, o homem. O que não define ele, que pode mudar a todo momento, que independente disso ele vai continuar o mesmo, enquanto essência e enquanto substância? A aparência, a parte física, os atributos. Um homem pode ser magro, gordo, alto, baixo, cor do cabelo diferente, cor dos olhos diferente, fazer uma plástica. Isso tudo vai mudar nele, são os acidentes, não fazem diferença para a existência dele. Enquanto que a substância será a mesma. A substância do homem, para todos, é a razão, e os acidentes se modificam no decorrer da sua existência. Nunca vai mudar. Esse é o Aristóteles. Então essa é a mudança que ele faz, que ele realiza na filosofia platônica. Beleza, galera? Ainda no tema da substância e do acidente, pode chegar um aluno me questionar: professor, Zé, e um objeto qualquer? Definir a substância, o acidente do ser humano é simples, é fácil. Mas e outros seres, como objetos? Como que a gente define? Também é possível. Em primeiro lugar, a gente deve saber que naquele ser possui uma substância acidente, independente de qual seja, mas possui. A gente vai definir isso agora. Vamos pegar um exemplo deste pote. Esse pote tem algo que define ele, que se eu tirar dele, ele deixa de ser o que ele é. Então ele tem uma substância. Pensem comigo, o que se eu tirar dele, deste pote aqui, ele vai deixar de ser um pote? Não seria a função? A função desse pote é a sua substância, é o que define ele. Sem a função, ele perde o sentido. Se eu tirar o fundo dele aqui, ele serve para guardar alguma coisa, armazenar? Acabou. Essa é a substância do pote. Independentemente se a substância seja realmente isso, a gente define como uma função. E os acidentes? Os acidentes estão na cara, é óbvio. É as características físicas, o fato dele ser desse material, o fato dele ser todo ilustrado, desenhado, colorido. Ele poderia ser transparente, poderia ser de plástico. Não mudaria o fato dele ser um pote que tem a função de armazenar algo. Então tá aí a substância, o acidente de seres como um pote. Bom, galera, vamos lá? Então, a gente já resolveu, já definiu qual que é o conceito de substância e acidente. Agora a gente passa para outra questão, que é a famosa querela dos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. Platão, em outro momento, já havia resolvido essa questão e Aristóteles agora vem com a teoria do ato e potência e resolve a questão. O que fala a teoria do ato e potência? Ela vai defender que as coisas, o ser, a existência está num movimento constante e sem fim, um devir eterno. Ou seja, tudo que existe, naquele exato momento que ele está existindo, ele é ato. Mas em ato ele tem potencial de se transformar em outra coisa, potencial de vir a ser outro ser. Ou seja, o ato é a atualidade do ser e a potência é o que ele pode vir a ser. Vamos pegar um exemplo. Uma semente de uma laranjeira. A semente é ato. O que ela tem potencial de ser? Uma laranjeira, a árvore. A partir do momento que a árvore surge, aquela laranjeira, ela já se torna ato, que tem potencial de gerar o quê? Frutos. O fruto já é ato, tem potencial de se transformar em outra semente.
Então fica esse ciclo constante, que não é um ciclo vicioso, porque aquela árvore também tem potencial de gerar madeira bruta, que pode virar uma mesa, um móvel. Aquela laranja tem potencial de virar um suco, um doce, um bolo, etc. Todo ser passa por esse movimento constante, ato e potência, inclusive o ser humano. Eu sou o ato, tenho potencial de gerar filhos. Da mesma maneira que eu sou potência dos meus pais. E o nosso corpo que vai perecer, ele é ato. Quando ele perecer, ele vai passar pelo processo de decomposição que contribui de alguma maneira para esse movimento em potencial de se transformar ou de contribuir para alguma coisa no futuro. Então essa questão do movimento é como ele resolve o problema Heráclito e Parmênides, que o Heráclito defendia o movimento constante das coisas. E o Parmênides falava não, nada muda. Nada muda como? Em essência. Que essência é essa? A substância aristotélica. Porque a semente, do exemplo, tem uma substância que não muda. E a árvore também tem uma substância que não muda. Por mais que uma passa pelo movimento para outra, cada ser possui uma substância inalterável, assim como afirmava Parmênides. E tudo passa por um movimento constante, assim como afirmava Heráclito. Bom, galera, é isso aí. Gostaram da aula? Foi satisfatório hoje? Se gostaram, dê um like no vídeo pra gente, se inscreva no canal, assim você poderá acompanhar outras aulas de outras matérias, inclusive a próxima aula de Aristóteles, que a gente vai falar das 4 causas aristotélicas, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. E aí, pessoal, o que vocês conseguiram entender do vídeo? Falam para mim, por favor. Falem, né? Não é falam. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Tipo assim, Manda, Isabelle, pode falar. eu queria saber se tipo a substância ela sempre vai gerar uma categoria ou tipo tem algum caso que a substância não vai gerar uma categoria. Ótimo. Isabelle, antes de mais nada, a substância é a primeira categoria do Aristóteles. É a primeira categoria. As categorias aristotélicas, elas servem para explicar o que, digamos, o estudo do ser, né? Como existem 10 categorias. A primeira sempre vai ser a substância, né? A substância é esse atributo definidor que o Zé Roberto explicou muito bem, né? As demais, vocês não estudam, porque elas são, por exemplo, as categorias são, vou voltar aqui no slide, né? São essas aqui, ó. Qualidade, quantidade, a relação. Dentro do... Lembra que eu falei para vocês da análise sintática? Lembra daquelas outras categorias, além do substantivo? Essas categorias, elas podem se encaixar aqui. Que as outras categorias, elas sempre vão ser por um outro. Ou seja, elas vão depender da existência de uma substância para existirem. Você entendeu? Entendi. Mas aí tipo assim, se eu retirar alguma coisa dessa substância, ela vai deixar de ser o que era, né? Isso. Ah, tá. Então eu entendi. Ah, então tá. Então ótimo. Pessoal, o Zé Roberto ele começa a falar sobre ato e potência, e aqui eu acho meio crucial a gente, além de falar de ato e potência, falar já direto da teoria das 4 causas. Como ele bem explicou, né, a ato e potência, na verdade, é uma forma de resolver o problema do movimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, como ele coloca, né, a querela de Parmênides e Heráclito, né? Que de um lado Parmênides coloca que o ser é imóvel e o Heráclito, de outro lado, coloca que tudo é fluxo, né? Então nós temos um problema filosófico que vai ser, de algum modo, ressaltado pelos dois filósofos, pelo Parmênides de um lado e pelo Heráclito de outro, né? Que o Platão ele já introjeta na sua filosofia, ele traz na sua filosofia, né? Esse problema ele pode ser resumido basicamente no movimento, do modo como uma coisa passa a ser outra, mas ela continua existindo, ela continua sendo aquela coisa, tá bom? Como que Aristóteles vai colocar isso? Ora, o Zé deu o exemplo da semente, né? A semente é uma árvore em potencial. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente entender o que vem a ser essa palavra, ATO, o ato. Ato é atualidade, aquilo que existe, aquilo que é atual. Aquilo que é atual, de alguma forma, ela existe, mas em algum momento ela não existia. Ela era algo em potência.
Então, quando nós falamos em ato e potência, estamos falando, né? Estamos atribuindo ao termo ato aquilo que é, aquilo que existe. E potência, aquilo que pode vir a ser, aquilo que é possível de existir. Essas duas palavrinhas vão ser muito importantes para a gente entender, tá? É um aspecto muito importante na filosofia do Aristóteles, que é o movimento. Como uma coisa deixa de ser aquilo e passa a se tornar outra. Lembrando que a metafísica, nesse sentido, ela estuda a causa das coisas. As causas que permitem a existência de tudo aquilo que existe, tá? Então, o Aristóteles vai resolver esse problema de uma primeira forma com a teoria do ato e potência. Vamos nos atentar para essa imagem. Aqui de um lado nós temos o quê? O que vocês estão vendo aqui? Uma semente. Uma semente, Gustavo. Exato. E do outro lado nós temos o quê? A árvore. Árvore. Tá, aí eu pergunto para vocês. Se a gente pudesse atribuir os termos ato e potência a essas duas imagens, como que vocês explicariam? O que está em ato e o que está em potência? A semente é o atual, o ato, e ela tem o potencial de virar árvore. Perfeito, Gustavo. Perfeito. Ótimo, é isso. Então, nós temos aqui explanado já de alguma forma, né, aquilo que existe e aquilo que pode vir a ser. Então, aquilo que existe é o que nós vamos denominar de ato, da atualidade de alguma coisa, e aquilo que pode vir a ser, aquilo que é virtual. Não sei se vocês sabem, mas o termo virtual, ele aparece no primeiro momento como sendo essa potência da existência. Aquilo que pode existir ou não é a árvore. Certo? Ótimo. Então, vamos lá. Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Eu acho interessante que vocês escrevam isso também. Então, vamos lá. Ó. A potência é uma coisa que tende a ser outra. Por exemplo, a semente é uma árvore em potencial, como o Gustavo bem colocou. O ato é aquilo que já é realizado. E a árvore é uma semente em ato. Tá? É a semente que se atualizou e se transformou em árvore. Gente, copia, por favor, essas duas aqui, ó. E o exemplo, tá? Copiem aí. Eu vou dar um minutinho para vocês copiarem, por gentileza. Para a gente passar para as 4 causas. Bom, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos entrar numa parte da teoria do Aristóteles, que eu já falo, eu já previamente enunciei ela, que é a teoria das 4 causas. E ela vai explicar, na verdade, e é interessante isso, né? Tipo, que vão existir praticamente 4 razões, ou 4 motivos, ou 4 porquês da existência das coisas. 4 causas. A primeira é a causa formal, a essência. Qual a estrutura, digamos, aquilo que existe tem. Né? Qual forma, qual a essência daquela coisa. A causa material, ou seja, a matéria, como nós vimos já na aula passada, a matéria é aquilo que individualiza a essência, individualiza a forma. Então, nós temos aqui uma correlação entre forma e matéria. Basta pensar no seguinte, qual é a essência do ser humano? Né? Qual que vai ser a essência do ser humano? Qual digamos, qual a ideia, qual o atributo que, se nós retirarmos o ser humano, ele deixa de ser um ser humano? Né? Então, de um lado, nós temos essa causa formal, né? A essência do ser humano de um lado, e de outro, o que é a causa material? Do que somos feitos. Então, todos os nossos corpos, eles são formados por carbono. E a matéria, né? A matéria, o nosso corpo, né? Então, isso que nós pegamos, que tipo a gordura, a pele, o cabelo, o sangue, tudo isso é a matéria.
Tá certo? De outro lado, nós temos também a causa eficientes. O que produz esse objeto? O que produz aquilo que existe? E lembrando, olha que interessante, a causa eficiente, de algum modo, ela vai apresentar o movimento. Como, digamos, um objeto, ele deixa de ser isso para se tornar isso. Como um objeto deixa de ser uma coisa para se tornar outra coisa. Ou seja, qual é a causa do movimento desse objeto? E, por final, a causa final. Que o Zé Roberto colocou muito bem naquele vídeo. A função. Qual a finalidade da existência desse objeto? Ah, professor, está muito abstrato. Vamos, então, para um objeto. Vamos pegar um objeto, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma estátua. É uma estátua grega, uma estátua antiga, tá? E aqui, né, o autor dessa imagem, uma imagem, digamos, didática, ele dividiu as 4 causas observando essa estátua. De um lado, nós temos a causa material, que é o material do qual a estátua é feita. De outro, nós temos a causa formal, ou seja, a essência. O autor coloca que seria a modelo, ou o modelo, ou a ideia que vai permitir o artista modificar esse pedaço de matéria. Vou repetir. A modelo aqui seria, digamos, aquele que, ou aquela que, de alguma forma, permite que o artista tenha uma ideia do que ele quer fazer com esse material. Essa seria a causa formal. A causa formal seria, então, a ideia, ou a essência, ou a forma que permite que o artista transforme o bloco de madeira, o bloco de rocha, para criar uma estátua. Certo? A causa eficiente da estátua é o artista que modifica esse material. Então, o artista traz à tona uma estátua que antes não existia, a partir de um bloco de concreto, por exemplo. A causa final é a estátua ou o uso dessa estátua conforme as necessidades, por exemplo, de uma cidade, conforme a necessidade de um artista. Essa seria, então, a causa final, a finalidade de existência de um objeto, a finalidade de existência dessa estátua. Nós teríamos, então, 4 causas. Tá certo? Bom, Professor, isso, pode falar, Gustavo. eu não entendi muito bem essa terceira causa. A causa eficiente, não é? É. Gustavo, a causa eficiente é, digamos, vamos pensar assim, como que esse bloco passa a ser isso? Me responda. Você explicou aí com o carinha batendo martelo, tudo, até virar a imagem que ele estava olhando antes ali no segundo bloquinho. Perfeito, explicou bem. Então, o artista, aquele que modifica esse objeto, é a causa eficiente da estátua. Ou seja, a causa, digamos que transforma o bloco de concreto na estátua que a gente está vendo aqui. Gustavo, a causa eficiente seria a causa de movimento, a causa que transforma uma coisa em outra coisa. Você entendeu? Agora eu entendi melhor. Ótimo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui. Me dê um exemplo de alguma coisa, seja ao redor de vocês, enfim, da realidade de vocês, que vocês possam assimilar essas 4 causas, que vocês possam identificar essas 4 causas. Vamos lá. Pode ter tempo para pensar. Uma mesa? Vamos lá. Identifica as 4 causas de uma mesa, Gustavo. As 4 causas. A madeira bruta. Que é a causa? A material. Isso. Aí a causa formal seria, por exemplo, o carinha ver o projeto que ele fez, tipo, ver a imagem que ele produziu. Aí a causa eficiente é ele fazendo a mesa, e a final é a mesa em si, a função dela.
Isso, para que ela foi feita. Perfeito, Gustavo, perfeito. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Kainan, você tá aí? Fala comigo, Kainan, você pode falar? Não sei se ele pode falar, mas alguém pode? João, Isabelle, Leonardo, Analice. Estou citando os nomes que eu estou vendo aqui. Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo. O Gustavo já deu a dele. Sofá. Sofá, quem está falando? Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Sofá, vai. Quais são as 4 causas? Então, a forma material, que é do que ele pode ter sido feito, tipo... coisa macia, vamos dizer assim. Ótimo. É eficiente de quem a produziu, né? E, afinal, no que ele vai... para que ele vai servir, que no caso vai ser para lazer, vamos dizer. E a causa formal, Alexandre? Formal é como a estrutura que ela tem, vamos dizer assim, o jeito dela. Isso, a forma, a ideia. Isso, a forma, a ideia dela. Perfeito, Alexandre. Ótimo. Vocês entenderam bem, então, tá? Perfeito, pessoal. É isso aí mesmo, tá? Então, olha só. Olha que interessante. O Aristóteles vai falar que nada do que está em potência passa ao ato, senão por outra coisa que já está em ato. Ou seja, quando a gente para pensar na questão da semente, por exemplo, que o Zé Roberto deu exemplo, né? Ele vai falar que, tipo assim, a semente, que é uma árvore em potencial, ela só pode passar em ato porque existe uma causa eficiente exterior a ela que vai fazer transformá-la de ato em potência e vice-versa. Né? Então, assim, o que ele está querendo dizer? Que, tipo assim, Aristóteles vai colocar que, no final das contas, existe um motor imóvel. Deus, para esse Deus aristotélico, esse Theos, né? T-E-O-S, Theos, seria, na verdade, a causa eficiente de todas as coisas que existem no universo. Tudo aquilo que está em movimento porque tem que se assemelhar, porque de alguma forma tem que se assemelhar à ideia, né? A ideia de Deus. E Deus, para Aristóteles, né? Assemelhar, assim, eu estou falando no sentido de semelhança, é o seguinte, porque o Deus aristotélico é o único Deus que não, perdão, é a única coisa que não está em movimento. Deus seria ato puro. Deus é atualidade. Deus não pode ser outra coisa. Deus é. Então, esse motor imóvel faz com que seria Deus, seria essa divindade, né? Faz com que tudo tenha um movimento e tudo, de alguma forma, tenha uma finalidade. Então, seria, digamos assim, né, essa condição de movimento das coisas que existem no mundo físico. Tá? Então, esse Deus aristotélico seria essa força, esse movimento que leva todas as coisas de um estágio para o outro. Lembrando que, desde lá da filosofia antiga, a gente falava, né, da filosofia dos pré-socráticos, nós falávamos sobre isso. Falávamos sobre como as coisas no mundo, elas estão em movimento. Elas estão em constante corrupção. A corrupção é quando uma coisa deixa de ser algo e passa a ser outra. Tá? Não estou utilizando o termo corrupção no sentido, por exemplo, político, tá? Porque o termo corrupção, antes de mais nada, é a deterioração, é o movimento, é quando algo deixa de existir para ser outra coisa. E é isso. A gente encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar vamos começar com lógica, tá certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa não ficou claro? Ô, professor, sabe aquele slide que o senhor pediu para a gente estar anotando? Sim. Igual, eu poderia dizer o contrário, igual lá fala que a semente, igual eu falei que a semente é a potência, né? Que é uma árvore em potencial. Eu poderia dizer o contrário, que a árvore é a potência ou não? A árvore seria a semente realizada. Ou a potência realizada, entendeu? A possibilidade da semente, por exemplo, porque se a semente ela se transforma numa árvore, a árvore ela foi, como é que eu posso falar, a atualização daquilo que uma vez era potência. Ou seja, dito de uma forma, no português mais simples e mais objetivo possível, a árvore seria aquilo que a semente um dia poderia ter sido. E foi. Você entendeu?
Então eu não poderia dizer que a semente é um ato? Ou pode também? Só que A semente é o ato no momento em que ela é aquilo que ela é, né? Mas, por exemplo, vamos colocar da seguinte forma, né? A semente, naquele estágio seminal dela, né? Naquele estágio que a gente vê, ela é... Como é que eu posso dizer isso? Se eu falar isso, acho que vai complicar, mas eu vou tentar falar só para você entender. Por exemplo, a semente ela é a possibilidade de ser uma árvore mais realizada. Aí complica demais. Vai complicar demais. Como é que eu posso dizer isso assim? Tá, vamos pensar da seguinte forma. Uma semente, ela sendo uma semente, ela é aquilo. Mas no momento em que ela germina, né? Porque a gente sabe que nem toda semente ela é capaz de transformar numa árvore. Eu vou mostrar isso para vocês. Espera aí. Por exemplo, durante meu doutorado, eu coletava algumas coisas no campo. E essa foi uma delas. Isso. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma semente de uma árvore do cerrado. E olha que interessante. Gustavo, presta atenção nisso, que você deu um exemplo você e o Alexandre deram o exemplo, então eu vou dar um exemplo utilizando essa semente. As sementes do cerrado, elas são bem duras, ó. Elas não se assemelham, por exemplo, a uma semente, por exemplo, do abacate, né? Aquela semente do abacate, ela parece dura, mas você pode facilmente abrir ela, né, e ver lá dentro todas aquelas, vocês devem até estudar isso em biologia, né? Aquelas partes da semente lá, tá? Essa aqui não, a semente ela é dura. E o que faz isso aqui germinar? Uma das coisas que fazem essa semente, por exemplo, rachar e germinar é o fogo. As árvores do cerrado, elas são muito resistentes ao fogo, né? E o fogo no cerrado é um elemento importante, um elemento crucial para a renovação do ciclo do fim do inverno para a primavera, né? Então, o fogo é um agente, digamos, de revitalização. Mas é claro, né? O fogo, nós estamos falando de um ecossistema, de um domínio morfoclimático, estou falando do cerrado, que o fogo é um elemento que ele é, digamos, é essencial, ele é necessário. No entanto, o fogo ocasionado, o fogo que quando, digamos assim, quando o ser humano coloca o fogo na mata, você está interferindo nessa dinâmica natural, porque o fogo no cerrado é uma coisa curiosa, ele pode começar de forma instantânea, tá? Por conta do alto índice do baixo índice, como é que fala, de umidade, transferência, enfim. Existem diversas causas para o fogo se iniciar no cerrado, mas o fogo, digamos, de causa antrópica, ele não é bom. Então, nós temos aqui uma semente. Gustavo, essa semente, ela em potencial, ou seja, ela pode vir a ser uma árvore, mas ela não é. Essa semente é essa semente. Atualmente, presta atenção, atualmente ela é uma semente, mas ela pode vir a ser uma árvore. Você entendeu? Sim, aí tem que ficar relativizando, né? Isso. Senão muda o sentido. E tudo na filosofia que vai ser relativo, vai ser sempre relativo a alguma coisa. E qual que é? Nós estamos relativizando. E nós, nesse momento, nós relativizamos essa perspectiva do ato e movimento, do ato e potência, a partir do momento em que nós temos em nossa frente um objeto que existe. Ela pode deixar de ser essa semente para vir a ser uma árvore? Pode. Mas ela pode ser isso aqui. Ela é uma semente. Essa semente é o que ela é, mas ela pode vir a ser uma árvore. Entendeu? Vocês entenderam isso? Sim. A questão da potencialidade a gente pode traduzir a potencialidade para possibilidade. Tudo aquilo que é impotência é
existe como possibilidade de ser outra coisa. Essa semente é ela tem a possibilidade de ser outra coisa? Tem. E é isso que é interessante. O Aristóteles explica esse movimento. Como uma semente deixa de ser a semente para se transformar numa árvore. É isso. Pessoal, vocês entenderam? Ô, professor, de forma direta, o que é eficiente mesmo? Eficiente é movimento. Eficiente é um movimento. É algo que de alguma forma Por exemplo, Isabelle, nessa semente, nesse caso semente, qual que é a causa eficiente para elas deixar de ser uma semente e transformar numa árvore? Eu acabei de falar. A germinação, não é? Mas o que permite a germinação dela? O fogo. Exato. O fogo seria a causa eficiente. Entendeu? Então, tipo, seria o caminho que ela vai pegar para ela se transformar em outra coisa. Ou o que permite que ela siga esse caminho. Entendeu? Entendi. É isso. Pessoal, mais alguém? Não? Pessoal, então a gente encerra por aqui. A gente encerra por aqui, na verdade. Cauê, se você estiver na aula, eu gostaria de falar contigo. Você pode ficar?